Como as pessoas que estão ao seu redor podem influenciar os resultados da sua dieta? Bom, talvez você nunca tenha parado para analisar isso, mas é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Algumas pessoas até imaginam que essa influência seja só naquele aspecto mais básico, como seus familiares podem influenciar, podem te motivar, podem te ajudar a se manter numa dieta, ou podem te estimular a ir praticar atividades físicas, como seus amigos podem te manter motivado, ou o oposto também, né? Quando seus amigos só te chamam para lanchar quando você fala que vai fazer uma dieta e acabam te atrapalhando mais do que te ajudando. Esse é sim um pilar, um aspecto que engloba aquilo que a gente chama de gatilho da comunidade, mas é um dos aspectos mais superficiais. E aqui eu quero falar sobre outras ações, especialmente naquilo que é a parte psicológica de como essa comunidade pode te influenciar. E como sabendo disso, você pode, primeiro, claro, fugir das grandes armadilhas que estão dentro dessa comunidade e usar isso a seu favor para que você possa ter mais resultados, potencializar seu emagrecimento, ter principalmente mais foco. E é disso que a gente vai falar, claro, com base totalmente científica, naquilo que são artigos científicos, naquilo que a pesquisa tem mostrado. Mas para você entender como que essa comunidade te influencia e pode te prejudicar ou te ajudar, você tem que entender alguns pontos. O primeiro deles é a coerência e como que nós desejamos ser coerentes. É natural que todo ser humano ele deseje, almeje ser coerente, ainda que a gente não saia falando isso aí à torta e à direita. Por que nós desejamos isso? Porque ser coerente é visto com bons olhos. Quando uma pessoa é coerente, quando ela se mantém fiel a seus pontos de vista constantemente, quando ela não fica mudando de opinião, ela é vista como alguém confiável, como alguém que tem uma certa confiança naquilo que diz, como alguém que nós podemos escutar, que nós podemos ter por perto. Essas pessoas têm um valor a mais. Já aquelas que são incoerentes, ou seja, que toda hora mudam de opinião, que toda hora, a cada momento, estão falando coisas divergentes, que não conseguem manter a sua palavra, elas são vistas com maus olhos, como pessoas que não são tão confiáveis, e até mesmo com pessoas, em alguns casos, que não têm uma certa sanidade mental. Tendo em vista isso, o que a gente extrai daí? Que, querendo ou não, falando isso em voz alta ou não, o ser humano ele almeja ser coerente porque ele quer passar essa imagem de confiança, essa imagem de consistência naquilo que ele fala. É por isso que em muitos casos, saindo um pouco daquilo que é o emagrecimento, nós vemos pessoas defendendo um ponto de vista, e seja ou na área política ou na área de ciência, quando ela está muito presa àquele ponto de vista, e mesmo à luz de novas evidências contrárias ao que ela está defendendo, ela está numa situação difícil, onde naquilo que seria o correto ela teria que mudar de ideia, e ela não muda porque ela deseja ser coerente, ainda que nesse caso ela seja errado. Essa coerência que muitas vezes ela tenta manter, mesmo à luz de evidências contrárias, é justamente por esse desejo que nós temos de nos mantermos fiéis àquilo que nós falamos, a manter a nossa palavra para parecer o máximo possível que nós somos coerentes, que nós somos confiáveis. Voltando para o emagrecimento. É por isso, por essa coerência que é tão importante, nós estabelecemos metas. E esse é um ponto fundamental daquilo que é a minha abordagem profissional, pelo menos eu sempre prezo para essa construção de metas junto com o cliente. Então, se você ainda não estabeleceu suas metas, é importante que você, pelo menos, defina isso, anote isso em algum lugar, quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar, onde que você quer chegar, porque isso vai te ajudar a ser coerente. Mas não é só disso que eu quero falar aqui, isso é um dos pontos. Agora, quando nós juntamos essa coerência com o que nós chamamos de gatilho da comunidade, nós temos algo muito mais forte. Só que antes de abordar essa junção desses dois pontos, eu ainda quero falar sobre a importância de você anotar as suas metas, de você escrever isso.
Quando você não faz isso, essas metas estão só no mundo da imaginação, estão só nos seus sonhos, elas não são algo real. Isso é um perigo. Por isso é importante você trazer para o mundo real, você anotar, você escrever isso em algum lugar. E isso é evidenciado por estudos científicos, aqui a gente pode mencionar um de Edward Jones e James Harris, que mostra justamente isso, como que existe um certo poder por trás de você anotar essas metas, anotar os seus objetivos. Isso também é visto em outras áreas da pesquisa, por exemplo, uma área que tem uma grande abrangência e de uma pesquisa muito famosa são aquelas pesquisas feitas por Napoleon Hill, onde ele fala também sobre essa questão de anotar os seus objetivos e da importância dessas metas. Mas agora nós vamos abordar novamente a questão da união, dessa coerência com o gatilho da comunidade. Quando nós juntamos isso, nós temos um novo fator, que não é só a coerência, mas são os compromissos públicos. Agora vamos pensar. Nós desejamos ser coerentes, certo? Nós queremos manter uma linha de raciocínio, manter a nossa palavra. Só que quando ninguém sabe disso, você pode muito bem mudar a sua opinião, mudar a sua ideia, sem ninguém saber nada e tá tudo certo. Por exemplo, se você fala, você pensa agora, ou até mesmo se você escreve, eu quero perder 5 quilos nesse ano, e você guarda isso para você. Se você desistir amanhã, não importa, ninguém vai saber, nada vai acontecer. Só que quando esses chamados compromissos públicos eles atuam, existe uma potencialização naquilo que são os nossos resultados. Quando as pessoas assumem esses compromissos, ou seja, quando elas expõem as suas opiniões, as suas ideias ou as suas metas para o máximo de pessoas possível, elas sentem uma certa pressão para cumprir aquilo ali. Elas se sentem pressionadas para que elas se mantenham fiéis àquilo que elas disseram, que elas se mantenham fiéis àquilo que foram as metas que elas estabeleceram e os planos que elas construíram. Porque se elas desistirem, muitas pessoas vão saber disso. E aí, o que acontece? Nós não somos vistos como pessoas coerentes. Porque nós desistimos, nós mudamos de ideia, nós mudamos o nosso posicionamento. E isso é uma coisa que nenhum de nós gosta. Então, o nosso cérebro ele nos impulsiona a nos manter coerentes. Quando a gente traz isso para o emagrecimento, o que a gente tem? A gente estabelece uma meta e a gente compartilha essa meta com pessoas. Com isso, nós sentimos uma certa pressão, de certa forma uma pressão social, para que nós nos mantenhamos fiéis, para que a gente se mantenha firme naquele que foi o planejamento feito, ou seja, para que a gente continue praticando exercícios, mantendo a dieta, longe de riscos de escorregar, de falhar e de fugir da alimentação. Por quê? Porque nós assumimos um compromisso público e nós não queremos parecer inconsistentes e incoerentes. Esse é o poder de você juntar a coerência com o gatilho da comunidade. Assim, você tem esse compromisso público que te estimula, que te impulsiona a se manter fiel àquilo que você estabeleceu como meta e ao planejamento que você fez. Por isso é tão importante e existe uma força tão grande por trás desses compromissos e dessas alegações feitas em público. Existem casos evidenciados de pessoas que fizeram isso até mesmo para se livrar de vícios. E é por isso que, usados da maneira correta, os compromissos públicos podem ser ótimos aliados para te fazer perseverar na sua dieta, para não correr o risco de desistir ou de falhar e potencializar os seus resultados quando a gente está falando de emagrecimento. Bom, e se você quer saber mais sobre o efeito da comunidade, daquilo que é perda de peso no emagrecimento, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui, porque você vai ter muito mais conteúdo e conhecimento sobre os efeitos que essa comunidade pode ter sobre você.